Gelson, me confundi. A semifinal não foi contra o Sebastião. A semifinal foi contra um outro time. A final foi contra o Sebastião. A semifinal foi a que eu optei que deu esse esquema aí. Mas, hein, João? Retomando o exercício de imaginação da história do Parcão, que eu estava muito ocupado aí fazendo umas coisas, não opinei. Eu acho que não mudaria muita coisa, cara. Seria uma façanha, um logro que a gente teria, mas eu acho que não mudaria muita coisa. Talvez o Baltazar permanecesse um pouco mais, dando aquele espírito competitivo que o time nunca teve, na realidade, né? Ele que deu aquela... Porque as peças eram as mesmas. Se bem que a gente vinha uns anos bons, né? A gente não perdia quase. Teve um ano, eu me lembro, a gente perdeu, parece, 4 jogos ou 5. E o resto foi vitória, quase tudo, e alguns empates. Ele deu um caráter de competição, né? Trouxe o Nego Jorge, que era competitivo, e deu um caráter de competição. Mas não mudaria muita coisa, porque a tônica, a essência do time sempre foi um time de amigo, né? E cá pra nós, um pouco paneleiro esse time, né? E seguiu a risca a história toda, mas o importante é que era um time de amigo, né? Eu sempre tentei trazer gente para entrar, porque sempre queriam entrar em torneios. Campeonato e torneio, mas era um time de amigo. Com amigo a gente não entra em competição muito ferrenha, assim, porque normalmente não dá certo. Que aquela foi uma das primeiras experiências, digamos, de competição mais forte, assim, e a gente entrou bem. Aí criou esse sonho de querer competir e tal, mas eu não era muito a favor, de acordo com o que o time era formado, né? Eu não era muito a favor de entrar em competição, porque competição tu não tem que jogar com os amigos. Tu até pode entrar, mas aí tu não pode querer almejar muita coisa. Aquele ano a gente estava indo bacana, estava indo bem. E provavelmente a gente ia ganhar aquela bagaça mesmo, né? Só que aconteceu o fatídico história da batalha e tudo certo, né? Isso que nem o Maurício falou, fortaleceu, eu acho, os laços ali de amizade, né? Enfim, mas no fim depois eu acho que não mudaria muito, porque a essência era sempre aquela, de um time de amigos e tal, para se divertir, tomar cerveja depois e coisa. Aí, e era isso, eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa. Mas, hein, com essa de largar do lado, imagina se o Elbe soltasse a bola. Eu joguei com o Elbe não muito tempo, joguei com o Paulinho bem pouco tempo. E o Marcos, o irmão do Maurício, também ele não muito tempo. Se esses 3 caras soltassem a bola, eu tinha feito mais gol que o time todo junto, a história toda, rapaz. Te liga. Esse negócio de centro médio ali, ó, foi. Eu era meia. Aí eu fui para centro médio para ligar, daí eles jogavam na meia ali, solto ali, porque todo mundo queria fazer a cabeça de área, eles se chocavam ali, ó, na cabeça de área. Que a maioria deles era de corte mais defensivo mesmo. E isso aí foi 93, 94, que 95 eu não tava mais. E 94 acho que foi o último ano que eu joguei, que na realidade eu já estava jogando aqui para Torres, Santa Catarina. E, e eu não jogava sempre no Estrela. Tinha aqueles torneios do América, que normalmente eu participava, né? Mas um ano inteiro, às vezes não. E foi nesse ano aí, foi no ano depois do Parcão, um pouco mais ali. Então foi 93, 94. É, naquele ano, acho que né, 93 ou já 94, acho que foi 93 isso aí. Isso chegou em 93, foi que reuniu o pessoal, começou a montar uma estrutura mais competitiva ali. Depois do Baltazar ainda a gente manteve uma boa invencibilidade. Eu acho que foi aí que a gente conseguiu ficar o ano todo e perdemos 4, 5 jogos.
Eu não lembro exatamente, mas foram bem poucos. E sempre suado, né? Mas foi nessa fase aí. O time estava azeitadinho, o pessoal estava com um ritmozinho que veio da competição, né? Não se comprometia muito. Não interessa quem estivesse jogando, né? O espírito coletivo era esse. E aí a gente conseguiu bons anos, um bom ano ali, ou mais de um ano, que os resultados foram bem. Se fosse campeonato por ponto, nós ganhávamos. Naquela época não era por ponto. Eu lembro até que quando a gente ia jogar com um time grande, time bom, eles falavam muito bem do Estrela, que rodava o comentário, eles, bah, o time dos caras é tribom e tal. E era time normal, né? Time normal, só que a gente tava na pilha, né? Eu lembro que mais de uma vez chegaram a comentar, ah, não, sabe, falaram que o time de você é tribom. Uma vez até alguém ouviu os caras falando, bah, o time dos caras é tribom, vocês já viram jogar não sei aonde. Alguém viu jogar não sei aonde, diz que os caras são tribom. Isso aí aconteceu mesmo. Era Estrela pegando nome na praça. Outro cara que era pra competição era o Christoph, né? Negão Christoph, mas Christoph nunca queria vir pro Estrela. Não sei o que ele tinha com Estrela. No fim acabou vindo. Ele também, eu me lembro que ele chegou a jogar um outro jogo e sumiu no mundo quando o Estrela estava em alta aí e tal. Aí ele sumiu no mundo, mas aí quando depois voltou quebrado, ele ficou 2 anos, não sei quanto tempo ficou, porque estourou o tornozelo. Era outro bom de jogo. Negão, vagabundo, chimunga. E outra coisa que também, mas esses são os caminhos da vida, né? Que não ajudou muito foram as datas, né? Que chegou gente, não chegou tudo junto, né? Teve aquela primeira fase dos antigos, depois chegou mais um pessoal, sempre veio gente boa. Veio o Gelson, veio um monte de gente, veio bom que dava para jogar torneio, já pronto, digamos que não tinha que dar uma preparada, né? Porque poder todo mundo pode. E não coincidiram muito as datas, né? Pra tu ver, eu e tu jogamos um pouco junto. O Elbo joguei um pouco mais, mas também não foi tanto assim. O Gilmar, sim, joguei meia vida com o Gilmar. O Gilmar sempre estava quando eu estive, né? E com o Gilmar eu jogo desde, acho que dos 14 anos eu jogo. Nós jogávamos um torneio ali no Parque São Sebastião de 7. Eu, o Gilmar, o Léo, o goleirinho Marrequinha, ali de Tu, o, o Batavo, o Vitor, conheci eles desde guri, a gente sempre jogou junto e tal. Fora quando a gente tava no Espadarte, o Léo, o Otávio e o Gilmar, o Vitor não tava. Mas a gente sempre jogou junto, né? E depois teve veio vários jogadores bons que se desse para reunir. Depois tem essa safra nova aí que também tem os guri bons. Se misturasse tudo junto, dava um baita de um cano. Mas a estrela é de todo mundo, né? A gente jogava, todo mundo jogava tipo família mesmo. Eu não tinha, mesmo amistoso, eu não me incomodava com o erro do adversário. Com o erro do adversário não, com o erro do colega e coisa. Eu corria atrás só. Corria atrás para consertar, não adianta ficar achando culpado, tem que achar a solução. Mas foi coisa do destino, né, cara? Mas tudo certo, valeu. Hoje nós estamos reunidos aqui e vamos curtir um outro astral, entendeu? E tá valendo também, talvez até mais do que aquele momento de futebol. Bom, me lembrei de uma outra história agora aqui, conversando e rememorando algumas coisas, e me lembrei de uma outra história. Houve um jogo houve um amistoso lá no América, que o Estrela tinha marcado, que marcavam agendas,
E o Estrela tinha marcado e o Estrela não pôde ir, porque eu não lembro o que que houve, que o Estrela não pôde ir. O Estrela não poderia ir e o Maurício, aí alguém pode me ajudar depois. O Maurício perguntou se nós não, se alguém não conseguia um time para substituir o Estrela lá, que o Estrela estava num torneio e não podia ir nesse amistoso. Eu não me lembro bem qual foi o motivo dessa questão. Eu sei que aí eu e o Otávio conseguimos o time do Parque São Sebastião para jogar ali, para jogar no lugar do Estrela. E a gente foi jogar esse jogo contra um dos times tradicionais ali do América. E eu sempre gostava de ganhar deles lá, né? Nunca deixava barato para eles mesmo. Meti vários golaços naquele campo lá. Aí a gente foi justinho, cara. Justinho. Tinha 12, eu acho. O Otávio não me lembro se podia ou não podia, ou ele se machucou no meio do jogo, que era outro. Eu sempre gostei de jogar com o Otávio também. Nossa, a gente jogava desde criança, se entendia, né, no campo. E aí tinha um que a gente tinha levado que era o 12º, que era o Aldren. O nome do cara era Aldren. A gente chamava ele de Aldrenei. Mas ele era um cara que tinha um pouco de problema de saúde, assim, tinha um, até a última vez que eu vi ele tinha virado mendigo, né, cara? Andava ali na Cis Brasil, ali na volta nos bancos, perto do Hospital Cristo Redentor, ali de mendigo. Infelizmente, ele perdeu a família e tudo, e era um cara meio atrasadão, assim, meio desbirolado, usava um óculos fundo de garrafa e andava que nem, caminhava e corria que nem o Slistack do Elo Perdido. Aí, aí aconteceu que o seguinte, só tinha esse 12º aí e não tinha substituto, além dele, né? E ele tinha que jogar, mas o jogo tava difícil. O jogo tava difícil, a gente saiu perdendo, buscou, tomou outro, buscou. E eu queria ganhar aquele jogo, acho que tava uns 2-2. Faltavam uns 15 minutos para terminar o jogo. E o Aldrin já tinha jogado, a gente já tinha dado a oportunidade dele jogar e tal, né? E ele tava no banco, aí o Otávio pediu pro Otávio entrar no lugar de alguém que tava fazendo água e o Otávio pega e me bota o Aldrin. Faltava 10, 15 minutos. Ah, rapaz, pensa num cara bravo com o Otávio, isso era eu, cara. Eu louco pra ganhar e nós apertando eles, só que tinha uns fazendo água que não davam consistência. E aí ele me bota o Aldrin. Eu digo, pá, enlouqueci com ele, cara, enchia de osso. Mas aí foi que com o Aldrin mesmo nós conseguimos ganhar, cara. Eu entrei numa dividida na intermediária dos caras e tinha um cara do nosso time assim bem posicionado para pegar aquela bola. Só que o cara ia chegar antes de mim na bola e aí eu dei um carrinho assim que eu mostrei todas as traves pro cara, assim, como se eu fosse dar no meio das pernas dele, o cara pulou e eu, pum, cutuquei a bola. O cara pulou com medo, né? Porque eu mostrei todas as armas pro cara. E eu, no fim, consegui dar uma cutucada com a pontinha da chuteira, assim, já deitado no chão, e a bola foi direitinho no pé do cara do nosso time. Ele foi lá, emplacou, nós ganhamos o jogo dos caras. Aí passou um pouco a brabeza com o Otávio. Mas eu lembro que houve esse fato da gente substituir o time do Estrela. Não lembro bem da circunstância que aconteceu, eu lembro bem do jogo, por causa desse fato do Aldrin aí me marcou. Ô meu, o Garro era um baita de um atacante, cara, um baita centroavante. Só o Denis que não via, porque era apaixonado, e a paixão é cega. Mas o cara era um baita jogador mesmo. Aquela vez que eu discuti com o Denis, na final do Savana lá, que a gente acabou ganhando, eu falei só para desestabilizar o Denis emocionalmente. E, né, não ganharam porque não deu. Nosso time jogou melhor mesmo, mas o Garro era mais do atacante. Você não tem dúvida. Era meio fominha, né? Também não largava. O cara do lado dele também não largava a bola. Mas era bom de bola. O cara sem goleiro. Imagina o cara sem goleiro olhando pro Garru, dá pra mim, Garru, dá pra mim.
E o Garru sempre querendo driblar mais um, fazer o gol. Eu, se não me engano, esse foi semifinal, que nem disse o Marcão mesmo. Que eu lembro que foi uma semifinal. Só que esse jogo foi contra o C-Prima, não foi contra o time do Aranha nem outra coisa. Essa semifinal que a gente foi desclassificado foi contra o C-Prima. Eu me lembro. Eu me lembro que no jogo a gente começou no segundo tempo, se não me engano, no segundo tempo, começou a ficar melhor que eles, e mais pra cima e mais pra cima. Eu dei uma cacetada na intermediária, eu bati tão forte na bola, quase chegando na entrada da área, assim. Ali o campo é meio pequeno também. E o goleiro era dos gêmeos, aquele, eu não lembro os nomes. E E o cara. E eu dei uma cacetada, só que eu dei em cima dele, dei a porrada, a paulada em cima dele. E ele se protegeu mais do que defender, ele se protegeu assim com a mão na frente da cara. E a bola foi com tanta força e efeito que ela bateu nas mãos do cara, picou no chão e entrou para dentro do gol. Aí ele era ágil, né? O magrinho. Ele deu um pulo assim, tirou a bola quase 1 metro de dentro do gol. E o árbitro fez que não viu, o árbitro estava bem posicionado, fez que não viu. Aí acabou que a gente foi para os pênaltis e aconteceu essa fatalidade. Mas depois do jogo veio todo mundo que estava olhando o jogo lá e até na hora do jogo, disse, a bola entrou mais de metro. E a bola realmente tinha entrado, eu vi que ela entrou, só que o árbitro não deu, né? E eu, se não me engano, o que eu falei pro Maurício foi o seguinte: Maurício, erra por excesso de força, nunca por falta de força, enfia-lhe o bico. Enfia-lhe o pé, rapaz. Na dúvida, né? Eu prefiro errar por excesso de força. Se não me engano foi isso aí, mas eu me lembro daquele jogo que foi isso. A bola entrou, o juiz não deu, acabou pros pênaltis e deu nisso. Se não me engano foi esse o jogo. E o do Gilmar, aquele foi uma pintura. Eu lembro que eu participei de 2 torneios ali que eram assim, que tinha 2 times do C-Prima. Um foi o que deu a briga, um torneio foi aquele que deu a briga, que a gente tinha desclassificado o C-Prima. E o outro torneio a gente foi desclassificado pelo mesmo time, não sei se era o mesmo time basicamente, mas era o time do C-Prima. E, e foi que aconteceu essa questão que a gente foi desclassificado naquele jogo. Que a bola nossa entrou e igual perdemos o jogo. E a gente foi desclassificado. Foi meio que uma revanche deles, assim, né? Que eu lembro foi isso. E eu até. O único pênalti que eu errei na minha vida, jogando futebol de campo, foi num amistoso nosso. Ainda bem que foi amistoso, porque quando lá no América a gente sempre ia para pênalti. E algumas vezes batia esse pênalti. Mundo afora, foi num amistoso lá no Sesc. Que a gente empatou 4-4, 5-5. E eu sempre na vontade de ganhar. Bati um pênalti, faltava acho que uns 10 minutos para acabar, a chance de ganhar e eu errei. A gente só ficou no empate com os caras. Hein, pessoal? Teve um outro jogo também contra o C-Prima, que eu não lembro agora se foi em campeonato ou se foi amistoso. A gente foi jogar contra o C-Prima e tava jogo normal, tudo bem, acho que era empate, normalmente eram jogos parelhos, assim. Eu lembro até que o C-Prima ia melhor que a gente. Normalmente o C-Prima tinha mais intensidade e tal, mas aí com o andar do jogo a gente meio que dava uma temporizada e aí ficava um negócio mais parelho. Esse jogo que eu vou comentar foi um jogo que foi naquela goleira de cima lá, aquela goleira a parte de cima lá, onde tem a cancha pro lado de onde passa os ônibus ali. A gente estava jogando dali para baixo. Nosso lado de campo era aquele lado onde passa os ônibus lá.
Eu não me lembro bem da circunstância toda, eu só lembro do que aconteceu, que foi um erro meu, né? Uma cagada minha. Como eu me negava a rifar bola, nunca, isso não passava na minha cabeça, né? Até eu aprender que às vezes tu tem que rifar a bola. Eu achei que isso aí o Christophe vai se lembrar, eu acho que foi o Christophe. E o Christophe era encarnadinho, foi fechando os espaços, e eu procurando um bom passe na nossa intermediária, quase próximo ao meio campo, e no fim, quando eu achei um passe, fui fazer um lançamento, um passe que eu fui dar, o Christophe veio marcando em cima e virou assim, bem na hora ele chegou para fechar o passe. E aí eu chutei a bola pegou na bunda dele. A bola pegou na bunda dele e nosso time estava saindo, porque eu também não costumava perder a bola assim, né, normalmente. O nosso time estava saindo e eu me lembro que o centroavante deles era o Batman. Eu não sei qual era o time, do C Prima, se era de cima ou de baixo. Eu sei que eu chutei a bola na bunda do Christophe, a bola foi direto no pé do Batman, que já vinha, o Batman era ligeiro, né? Ele já se aproveitou que o nosso zagueiro estava saindo e no fim ficou ele mano a mano ou com o Marcão ou com o João. Eu não me lembro qual era um dos dois, mas era um dos dois que estava na jogada. Que foi tentar fazer a cobertura daí da jogada, mas já meio fora de posição, né, já pegou o cara girando em cima e o Batman foi lá, fez o gol e nós perdemos o jogo. Lembro dessa minha cagada também. Agora não sei se o jogo foi campeonato ou se foi um amistoso. Como a gente nunca queria perder para os rivais, né, entre aspas, eu lembro disso agora também.